Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do nosso Box 10. Aula 2, hoje faremos a produção da nossa caixa de fósforo, que é um projetinho que eu gosto muito de fazer. Tenho ele em outras versões, até trouxe aqui para compartilhar com vocês, para dar mais ideias, né? E além dele servir como uma embalagem, ele serve também como uma estrutura para a gente colocar um mini álbum. Inclusive a proposta que eu trouxe, feita em outra coleção, ela segue essa ideia, certo? Vou só limpar aqui meu roller, porque eu percebi que ele tá meio sujinho. Boa noite Fátima, boa noite Silvana. Deixa eu descer aqui. Oi Lica, oi Ni, oi Rô. Deixa eu terminar aqui de tirar o pauzinho. Oi Maria, seja bem-vinda. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o projeto que eu tinha pronto. Acho que eu até tinha já compartilhado, mas não sei se todo mundo viu. Então vou deixar aqui no comecinho da aula a ideia a ideia da aula de hoje, tá? Então, caixa de fósforo, porque né, ela abre dessa maneira aqui, certo? Então ela tem a tampinha que é feita somente na estrutura de papel, e aqui a gente faz a decoração. Essa também é uma coleção da Decore Crafts, uma mais antiga, mas que eu gosto muito. E essa estrutura é a que a gente vai fazer hoje, né? A construção do roller, tá? Então ela fica toda feita no papel roller. Então fica essa medida. E a ideia que eu gosto de compartilhar com vocês, que além de ser uma embalagem para colocar, né, sabonete, pão de mel, docinhos, tudo aquilo que a gente pode encaixar nessa estrutura, até semijoias, biju, enfim, diversas coisas, é a ideia do mini álbum. Então, ó, eu posso criar uma estrutura de sanfona e também deixar aqui para as pessoas colocarem foto. Então ele não deixa também de ser uma ideia para vocês usarem aí de mini álbum, tá? Depois eu vou dar uma dica de como construir. Mas assim, bem tranquilo, né? É só mais uma ideia desse projeto da caixa de fósforo para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu pensei nessa estrutura usar esse papel floralzinho, que eu gosto bastante dele. Então a gente vai utilizar cola branca também aqui. Espátula e dobradeira. Vamos lá. Boa noite, Lu. A gente vai começar por essa parte que é o fundo, tá? A gente vai vir aqui então, passar a cola branca. Eita, que tá chovendo forte, hein? Cola branca, Art, My Memories, Acrylex, tá? Cola branca de vocês, que vocês preferirem. Passa na estrutura aqui. E aí a gente vai vir no avesso desse papel, tá? Porque eu quero o lado floralzinho. E vou colocar bem rente aqui, ó.
cerca bem rente. Vou passar aqui a dobradeira. Vamos lá. Tá chovendo mesmo. Ainda bem que a gente tá com sinal ainda. E com energia, né? Não vai acabar não. Aí, a gente vai vir aqui e já vai tirar o excesso desse papel. Tá? Deixa eu estar mastigando aqui, peraí. Ó lá, a gente já faz o fundo, tá bom? E aí eu vou passar a lixinha também aqui, tá? Que eu gosto, nessa parte eu vou passar pra ficar mais encaixadinho. Como se fosse a tampa da caixa, vamos dizer. Então, deu aquela lixadinha. E aí, a gente vai construir as laterais aqui, tá bom? Então, essa parte tá certa. Oi, Ale. Oi, Eunice. Vamos fazer as laterais. Então, vamos lá. Essa parte aqui, eu vou tirar pra não me atrapalhar na hora de fazer as viras, tá? Pra dar os acabamentos bem certinhos. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui. Sabe a nossa reguinha de 8 milímetros? A gente vai deixar ela de lado que a gente vai usar. Então, eu vou vir e vou passar na lateral, por exemplo, aqui. Tá? E vai caber o outro lado aqui também, tá bom? Oi, Ju. Então, vou passar aqui. Aí a gente vai cortar esse excesso, mas a gente vai colocar, ó, a reguinha pra deixar uma margem, tá bom? Então, ó.
Essa margem, ela só é necessária na parte superior, tá? As laterais vão ficar rentes e a parte inferior também vai ficar rente, tá bom? Então, ó, só nessa parte aqui que a gente precisa, tá bom? E aqui também, ó. Feito isso, já dá aquela ajudada, né? Fazer uma... E aí eu vou passar essa parte da cola com o pincel, tá? Pra ficar mais delicado aqui o excesso. Feito isso, eu vou vir aqui com a nossa dobradeira, ó. Então, a gente vai fazer essa borda, essa bordinha aqui, ó lá. E vai jogar pra trás aqui o acabamento. Fazer isso nas 4 partes, tá? Nas 4 partes, a gente vai fazer assim. Passo aqui. E agora eu vou fazer nas 2 menores. Certo? Nas 2 menorzinhas. Então, vou colar lá embaixo, sem deixar margem. E aqui também. Vou fazer também essa partezinha aqui. Passa a espátula em tudo. E aqui eu tiro rente, tiro rente, tiro rente. E lá em cima eu deixo os 8 milímetros. Vamos aqui fazer já uma marcação, tá certo, ó? E aí agora a gente faz essa viradinha. Beleza, fizemos isso. O que a gente vai fazer aqui?
Vou dar aquela listadinha também, certo? Aqui. Aqui também. Só para tirar algum excesso que tenha ficado. Essa parte de baixo também. Então, já temos as partes. Deixa eu só passar aqui para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. As 4 partes aqui feitas. Oi, Estela. Boa noite. Daí agora a gente vai começar a construção da nossa caixinha, então, tá? Então a gente vai vir aqui e vai ser o seguinte. A gente vai passar a cola aqui na lateral, né? Pera, deixa eu só confirmar uma coisa. Um minutinho. Tá certo. Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente vai passar cola aqui na lateral. Isso é importante, gente, vocês fazerem nessa sequência que eu tô fazendo, tá? O resultado fica certinho. Passamos, então, na lateral. Eu vou vir aqui. Parte de cima que eu forrei, aquela parte que eu fiz a vira, a gente joga lá pra cima, tá bom? E aqui eu vou unir essa parte. Como é que eu vou segurar aqui? Nossa, Gabi, é ruim. É um pouquinho ruim, mas vai dar certo. Porque a gente vai prender com a fita crepe. Uma dica que eu dou é colocar a fita crepe em uma estrutura assim do Durex, que eu acho que ela é mais fácil nesse momento para trabalhar assim como polvo. E a gente precisa de várias mãos, né? Então, deixa ali a pontinha ponta com ponta e vem aqui, cola e faz uma certa pressãozinha aqui, ó. Tá? A fita crepe, gente, ela vai permanecer no projeto, a gente não vai tirar. Então, cola de uma maneira que não te incomode depois. Né? Então, a gente vem e bota aqui. Então, fiz a minha primeira aba. Tá, ó. Levantei a minha primeira abinha. Estão vendo que, ó, a parte do papel fica lá pra cima, tá bom? É isso mesmo. E aqui a gente passa uma dobradeira. Aí a gente vai fazer desse outro lado a mesma história. Cola.
cola. E a gente vem... Oi, Vânia. E aqui, gente, pode fazer uma pressãozinha, tá? Pra segurar. Então, ó, fizemos as duas partezinhas. Então, partes opostas estão aqui já presas. O que a gente vai fazer agora é unir a lateral. Então, vocês percebam que a lateral... Até para vocês entenderem a ideia do projeto, é o seguinte: sempre eu faço duas laterais do tamanho da minha base, né? Então, que nem aqui, que tem 15, essas duas laterais tem 15. Essa aqui que tem 10, essa lateral maior, ela tem 10,4. Por quê? Porque eu tenho que acolher as duas laterais do roller, que é de 0,2. Então, deu para entender esse raciocínio? Isso para vocês mudarem a medida do projeto. Então, eu fiz uma base 10 por 15. Duas laterais, eu mantenho o 15 e vou pular rente. Duas outras laterais, além da minha medida que era 10, eu preciso acrescentar 4 milímetros, 0,2, né, de cada lado, para a gente fechar ela e ela ficar retinha. Deu para entender isso? Nesse momento, assim, se vocês fizerem essa sequência comigo, não tem problema nenhum. Só tô, assim, dando essa informação, porque às vezes você quer fazer uma caixa maior desse modelo, uma caixa menor. Só tem que lembrar desse detalhe das laterais para ficar com o acabamento perfeito. E aqui eu vou encaixar, como eu fiz até agora. Então, primeiro eu fecho embaixo. E aí eu vou fechar a lateral, tá? Então, ó como a gente vai construindo ela, tá vendo? Vai ficando certinho aqui, ó, na construção. E aí aqui, o outro ladinho externo.
E aí aqui, ó lá. Passa bem a dobradeira. Passa bem a dobradeira aqui certinho. E aí você já vai ver que a caixa fica bem estruturadinha, tá? Ó. Fica bem coladinha, encaixa os cantinhos, fica perfeito. Tá bom? Aí a gente vai começar a forrar por fora. Por fora, eu gosto de começar a forrar por baixo. A gente também vai virar uma bordinha ali. Então, ó, eu venho. Lembra que eu falei, né? Fita crepe permanece, tá, gente? Por isso que a gente tem que fazer esse projeto com papéis grossos. Se for um papel muito fininho também, acaba que dá pra ver esse acabamento. Vou vir aqui. E vou colocar, deixando também uma margenzinha aí de pelo menos 1 centímetro em volta da minha caixa. Por quê? A gente vai subir esse papelzinho, tá? Então, ó, fiz aqui, tiro o excesso. Pessoal do Insta vê aqui, ó. Vou tirar o excesso. Opa. Aí a gente passa, ó. A espátula. Daí, o que a gente vai fazer? Vai fazer um cantinho aqui, que vai ser o seguinte. Eu venho bem no limite, ó, e dou uma cortadinha. Então, vou fazer isso aqui, ó. Não vou tirar os 4 cantos, tá? Só vou abrir. Não vou cortar o quadradinho, só vou me ajudar aqui a virar esse papel abrindo. E sempre que for fazer assim, lembra 2 laterais opostas. Então, ó, eu fiz as 2 menores. Tá bom? Vou passar cola. E vou subir essa lateral. Então, na verdade, a gente vai fazer isso aqui. E essa pontinha, tá vendo, ó? Ela vai dar um acabamento lá pra mim. Tá? Vou fazer isso do outro lado. Venho. Deixa eu colocar mais cola.
ficou assim. E agora esses outros dois lados a gente vai, ó, subir, tá? Então, vamos abrir aqui. Bem com essa caixinha. Passando a dobradeira. Pode passar sem medo que ela aguenta aqui, viu? Então, ó, fizemos essa primeira parte. E aí agora a gente vai fazer as laterais, tá? Então, como que vai ser isso? Recapitulando, as partes forradas inicialmente são as internas. Isso mesmo, Estela. Primeiro a gente faz toda a parte interna desse projeto. E aí depois a gente vai fazendo as partes externas, tá bom? Agora a gente vai encapar duas laterais externas e depois, para finalizar, as duas externas menores, tá? Que eu prefiro fazer assim. Aqui, nesse papel, a gente ainda consegue fazer, tá? Eu só vou medir aqui a altura que a gente vai considerar. Eu vou considerar de altura 3,7. Por quê? Porque se a gente corta a altura certinha, que é 4, na verdade, né? Ela fica, sabe, fica com aquele papel depois enroscando na hora que a gente coloca a tampa. Então, eu gosto de diminuir um pouquinho. Então, 3,7, não, 3,8. 3,8 eu acho que vai ficar legal. Vou testar ali, mas acho que vai ficar legal. Então, a gente vai cortar aqui duas faixinhas de 3,8. Acho que vai dar até mais uma nesse resto. Não, não dá, só dá duas. Tudo bem, a gente tem outra folha, tá? Então, vai ficar 3,8 por 17,5. 3,8 por 17,5. Tá bom? Oi, Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. E aí, como vocês sabem, quando eu vou colar um papel assim, eu já passo a cola no papel e não mais lá na minha caixa, porque, né, não é tudo que a gente vai pegar. O papel vai ficar um pouquinho menor mesmo, tá? E a gente vai centralizar, vai deixar 1 milímetro para cada ladinho ali aparecendo. Vou fazer isso aqui, passo, né, a minha espátula e depois já viro aqui com a minha dobradeira. Ó.
Já aproveito para dar essa ajeitadinha aqui. Na lateral. Muito cuidado, muito carinho nessa caixinha toda branquinha. Forrada inteira de papel e olha lá. Como ela já vai criando já, né? E eu vou colar o outro lado. Então, novamente, vou colocar essa cola. Mesma coisa aqui. Dou uma centralizada. E aqui a mesma coisa. Oi, Edilane, boa noite, seja bem-vinda. E agora os últimos dois ladinhos aqui, que aí a gente vai pegar do outro papel, tá bom? A gente vai vir aqui, vai pegar mais uma folhinha dessa aqui. Vamos ver, a gente vai cortar 10.3 por 3.8. Então, eu vou cortar uma faixa desse meu papel aqui, ó, pra gente não perder a vira que a gente vai fazer assim, ó, a gente vai cortar a faixa de 3.8 de A5. Ó, reparem onde está o meu código de barra, tá? Não cortem aqui, que senão a gente não vai conseguir virar folha. A gente vai cortar a faixa na vertical de 3.8, tá? Ó, cortei na vertical. E agora, na horizontal, eu vou cortar por 10.3 e 10.3. E aí, a gente vai finalizar o acabamento da nossa caixinha aqui, ó. Vai fechar ela aqui. Vou pegar mais um pratinho aqui pra apoiar. Vamos colocar aqui. Para dar o acabamento. E agora aqui, no último ladinho. Bom, feito isso aqui, tô dando uma olhadinha porque a borboleta,
Às vezes elas têm uns ladinhos. Tá? Então, ó, caixinha inteira encapada, forradinha. Quem quiser pode invernizar, tá? Quem quiser pode invernizar sim. Vai devagarzinho, espera ela secar bem, né? Mas pode invernizar. Também achei bem elaborado. Mas parece, gente, mas não é, tá? Parece ser difícil, mas não é. É só começar assim, bem do jeitinho que eu comecei, que vocês vão ver que a construção dela é super fácil, tá bom? E olha que legal, né? A gente construir do zero. Então, como eu falei, dá pra colocar um foto serivelada, mini álbum, enfim, diversas coisas. E aí a gente vai fazer a tampinha, né? Que a gente chama de caixa fósforo, não é à toa. Então a gente vai cortar deste papel aqui, que sobrou, a gente vai cortar uma faixa de 15,5, tá? 15,5. Mas, Gabi, da onde você tirou essa medida? É o tamanho que a nossa caixa mede, tá bom? O tamanho que ela mede. Se você colocar o papel aqui, tá? Você vai cortar, certo? Por quê? Se você colocar ela aqui, ó, lembra que eu falei que quando a gente acrescenta as laterais, ela vai dando uma aumentadinha? Inicialmente ela é 10 por 15, depois quando a gente vai colando as laterais, ela vai aumentando. Então, 15,10. 15,5 de largura. E aí o que a gente vai ter que fazer agora é fazer essa parte aqui, ó. Tá? E a gente vai fazer isso vincando. Perfeito? O que a gente vai vincar primeiro de tudo? O código de barra. A gente não vai cortar, a gente vai vincar o código de barra, tá? Então aqui onde está escrito Decore Crafts, a gente vai vir e vai vincar. Quem não tem a guilhotina, não consegue fazer o vinco para fazer essa primeira dobra, vinca com uma caneta sem ponta, com um boleador fininho. O que mais? Dá pra vincar com essas coisinhas, com essas pecinhas. Então, ó, vou botar aqui. Ó, a gente vai posicionar aqui, tá vendo? Posicionou. O que eu vou precisar vincar? Vou precisar vincar essa primeira virada do meu papel. Depois vou precisar vincar aqui. Depois vou precisar vincar aqui. Pra colar lá embaixo. Tá vendo? Pra fazer isso aqui, ó. Deu pra entender? Ah, mas como eu vou saber essas medidas? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que essa base vai estar encostada na minha lateral, perfeito? Então eu sei que o meu fundo ele ficou com quanto? 10,5, certo? 10,5 ele tá. Então eu vou vincar aqui, sempre acrescentando 1 milímetro. Então eu vou vir aqui e vou vincar 1 milímetro a mais. Quem quiser passar forte, assim, ó, a dobradeira em volta da caixinha, também dá certo, tá? É que eu gosto de fazer assim, ó, porque depois dá pra ver essa marcação quando a gente faz na guilhotina ou no... Fica mais fácil de ver, né? Então, fiz esse. Aí eu vou medir o quê? A minha altura. Quanto que é a minha altura dessa caixinha?
tá com 4,1. Então, eu vou fazer a altura dela 4,2, certo? 4,2 para sempre deixar 1 milímetro de folga, senão a caixinha fica muito justa, aí não é legal. Então, eu vou vincar no 4,2. Né? Vou deixar um intervalo de 4,2. Depois do meu intervalo de 4,2, eu vou voltar para o meu intervalo de 10,6. Tá dando para entender o raciocínio? Porque daí, ó, eu fiz 10,6, 4,2, 10,6 e 4,2, né? É um quadrado aqui. Então, vou vir aqui, vou lá no meu 10,6. Trazer mais pra cá pra não tem o papel retinho, 10,6. Vamos lá. Vamos primeiro reforçar a dobradeira? Deu pra entender essa parte? Embora seja, né, uma técnica relativamente nova, que a gente tá fazendo, a gente nunca fez. Mas tá aí os grandes desafios pra gente construir, né? Então, ó, aqui deu certinho, né? Só vou diminuir um pouco a minha lateral aqui, porque sobra mais depois que eu faço os vincos, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu ver, eu vou deixar essa altura de 4,2, não é isso? Então, esse meu papelzinho aqui, ó, eu vou deixar ele no 4,2. Vou tirar um pedacito que é pra fechar. É pra fechar certinho. Vai sair, ó, 9 milímetros só desse meu papel. Vai ser isso aqui, ó. Aí eu já vou ver com a cola. Lá no código de barra mesmo, ó. E vou colar. Bem certinho. Tá? Ó, vou colar aqui. Bem certinho. Então, aí já construímos a nossa tampinha. Foi fácil, né? Nossa tampinha, ó. E essa é a nossa famosa caixinha de fósforo. Que belezinha. E a gente vai decorar agora, tá? O que eu peço pra vocês fazerem só? Então, a gente vai definir, eu gosto de jogar o colado lá pra baixo, pra ele não dar, né, pra ficar mais escondido. Mas, por exemplo, vai decidir que aqui é a frente. A gente vira a caixinha do avesso, por quê? Pra dar mais estrutura pro papel, pra gente trabalhar aqui a decoração. Depois a gente desvira, tá? Porque ele fica meio afofado, né? Claro, um papel mais fininho. Então, aqui, qual que era a minha ideia? Era usar já a nossa fita maravilhosa de marinho, com detalhe. A gente vai pegar aqui.
10-0 pro Durex aqui. Deixa eu passar assim. Vai dar um laço só para fazer um detalhe. Tá. Então, vou manter o laço aqui como um charminho pra lateral aqui. Então, assim, faz ele frouxo, porque não é pra ele amassar a nossa tampa, nem travar, é só pra ele dar um detalhe. Inclusive pra ele ficar assim, ó. Vou até diminuir depois que vocês derem. E aí agora a gente vai fazer então uma decoração. Tá? Vamos lá. Eu tinha separado alguns recortes que eu tinha feito lá naquelas folhas que eu pedi pra vocês. Então, um relógio, uma florzinha e 2 borboletas. E aí eu ia usar também uma plaquinha que eu deixei até aqui, que é de doces memórias. Até um detalhe, né, se for colocado doce ou se for colocado foto mesmo. Então, acho que dá pra caber nos dois cenários. O nosso papel, que vocês receberam aí, a gente tem ainda, né, papelzinho desse. A gente vai cortar um pedaço dele pra gente fazer um primeiro fundo aqui, pra depois a gente vir com outro pedacinho de outro fundo, tá? Então aqui a gente vai cortar um retângulo 10 por 15. Nessa folha que vocês têm aí, tá? Que eu mandei a champanhe. Um 10 por 15. E aí, dessa folha que vocês têm aí também, a gente vai utilizar uma parte dela, que é essa aqui, superior, tá? E a gente vai cortar ela 9,5 por 14,5. Nove e meio por 14,5. Certo? Então, ó, 10 por 15, 9,5 por 14,5. E por que isso? Pra gente dar uma estruturada, né? Pra quando a gente abrir essa caixinha, depois ela não ficar tão molinha, tá bom? Essa parte aqui, as duas partes, eu vou optar por colocar fita banana. Tem gente que gosta de colocar o roller, né? Ou EVA, principalmente quando é em partes grandinhas assim. Mas eu gosto da fita banana mesmo, tá? Então eu vou vir
Vou passar um pouquinho de cola aqui. Só para dar uma garantida. E lá na nesse nosso papel a gente também vai colocar uns 2 pedacinhos para dar uma estruturada, tá? Vai colocar dos dois jeitos. E aí aqui, ó, a gente vai tirar e vai passar a cola também. Então percebam que eu só diminuí um pouquinho de cada, né? Meio centímetro da caixa pra cá. E agora, aqui. Vou fazer a mesma coisa. Então é bom que essa própria fita da banana já vai dar uma segurada nessa fita, aqui que tá aqui, tá? Então também se atentem a já dar uma centralizada na hora de colar a fita. Vai ficar mais ou menos no meio, né? É isso. Certo? Bem certinho. Alinhadinho. Laço. E aí a gente vai colocar doces memórias aqui embaixo, vocês sabem que eu adoro, né? Eu não sei que eu acho que eu vou colocar ao contrário de sempre. Acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. Acho que eu vou colocar os detalhezinhos pra cá, assim. E aí acho que eu vou usar um detalhezinho de uma florzinha branquinha que veio no nosso kit para dar só mais um relevo. Certo? Então, isso aqui também vou colocar tudo com banana, exceto a nossa plaquinha que eu vou colocar. Já tá envernizada, né? Vou colocar aqui com cola. Nesses daqui eu vou colocar também pedacinho de fita banana. Para trabalhar várias alturas.
Vamos colocar o relógio primeiro, né? Aqui. Vamos lá. O relógio. A flor. Florzinha aqui assim, tampando já um pouquinho do relógio. E as nossas duas borboletas. Uma aqui. E uma aqui. Tortinha aqui, certo? E aí a florzinha branquinha eu vou colocar direto com cola, fazer uma pocinha de cola pra prender ela ali. Uma florzinha bem pequenininha, né? Vou colocar ela bem aqui, ó. Então eu vou fazer uma pocinha de cola e vou prender ela aqui, certo? Eu acho que nesse momento aqui, a gente já pode fazer um mimo. Deixa eu achar um mimo de colocar um pastelzinho nesse laço também, pra gente já usar o nosso traço. Assim que eu achar meu pastelzinho. Talvez eu queria colocar um na garrafa e depois um no layout, né? Vou colocar aqui um amarelinho para dar um contraste. Então, vou pegar aqui, né? O alfinetezinho. Vou dar um jeitinho de colocar aqui, dando uma escondida no alfinete, mas deixando aqui meu pastelzinho. Só para fazer um charminho aqui. Quem quiser colocar o outro tom, Kátia, o outro tom também pode, tá? Não tem muita regra porque o papel combina com tudo. Feito a nossa capa, gente, ó, pode virar, né? Ela já vai estar mais estruturadinha. Ó lá. E nossa caixinha fica prontíssima. Não esqueçam, sempre que vocês colocarem fitas no projeto, da gente queimar a pontinha para ele não ir despinguelando com o tempo, tá? Colocou fitinha, mesmo que não fez esse corte em V, que fez em diagonal, que fez reto, né? Pra quê? Pra nosso trabalho continuar, né, bem feitinho aí, não importa quanto tempo passe, certo? É isso então, caixinha. Espero que vocês tenham gostado muito. A gente vai se falando sobre os horários da aula, porque talvez eu precise alterar algumas coisinhas. Eu vi que as meninas perguntaram, então agora no finalzinho vou só fazer um resumo rápido, aí depois eu vou compartilhando com vocês. Hoje o pai fez um cateterismo, né, o procedimento, porque no fim a gente acabou descobrindo que ele já tinha infartado há algum tempo, mas como ele tem diabetes, ele não tem os sintomas que as pessoas têm, né? Então, enfim, faz tempo que ele estava com isso. Então esse AVC foi em função disso, que já aconteceu há algum tempo e a gente nem sabia. Então ele fez um cateterismo hoje, mas ele ainda vai precisar fazer uma cirurgia do coração. Então a gente está se revezando, tá vendo como tudo isso vai acontecer, mas ele segue estável, a gente está, né, bem confiante que já deu tudo certo. Mas vim compartilhar com vocês e agradecer, principalmente porque eu acho que
né? Eu sempre ouvi muitas pessoas falar dessa parte terapêutica do artesanato e manter essas aulas, dar as minhas aulas, também faz a gente ter, né, uma clareza. A gente está desde quinta-feira na UTI, que é uma UTI humanizada, mas você vê muitas coisas acontecendo, então você vai ficando meio abaladinha. Mas essa questão de dar a aula, de desenvolver os projetos está sendo bastante importante para mim, para dar uma esclarecida, certo? Então quero agradecer, pedir desculpa por essa alteração, mas vocês sabem, estão comigo desde o começo e se não fosse um caso assim, né, não teria essas mudanças. Então vamos ver como que vai ser agora no decorrer da semana e eu vou compartilhando com vocês, certo? Muito obrigada, mando fotinho daqui a pouco, um super beijo e até mais. Ah, uma coisinha antes de finalizar, que eu falei que eu ia compartilhar também, olha só, quem for usar de estrutura de álbum, né? Então, olha só, o que eu fiz aqui, gente, só para vocês entenderem. Como eu ainda não terminei os projetos, eu não sei bem se vai sobrar para vocês fazerem isso. Mas a ideia de estrutura é o quê? É refilar uma folha, tá? Refilar uma folha que tem aí seus 14,5 para caber ali dentro, né? 14,5. E fazer o vinco de 9,5, 10, né? Então, imagina que isso é uma folha de scrap que eu fui juntando uma na outra, e aí pode ser quantas partes vocês quiserem, porque no fim, ó, ela fica bem fininha, tá vendo? Fica bem fininha. Como a nossa caixa tem 4 centímetros de altura, então dá pra vocês ir emendando e fazendo layouts, que é de um tamanho bem legal, porque cabe a folha 10 por 15, né? Então, vocês podem fazer isso também. Não precisa pular lá dentro, pode deixar tipo uma sanfoninha, tá certo? Se sobrar folhinha no final da execução de todos os projetos, a gente volta para esse projeto e faz um sanfoninha desse. Combinado? Então é isso. Super beijo e até a próxima aula.